Muito bem, meus queridos, aqui está a aula que antecede a manipulação individual de cada um desses produtos que a gente fez a pós-produção. Eu chamo essa aula aqui de pré-produção, pré-produção não, pré-manipulação, ok? Nós fizemos toda a pós-produção desses produtos. O que é a pós-produção? É pegar uma imagem, uma foto e tratar ela, limpar ela, fazer todo o processo que a gente fez aqui nesses produtos na foto para que ela seja, para que ela fique mais atraente, para que ela fique mais regular às vezes, para que ela fique mais visivelmente satisfatória, eu diria, beleza? E nós fizemos toda a limpeza desse produto e desse produto. Essas são as fotos já tratadas, ok? Ah, mas ainda tá aqui com palito e tudo, mas o produto em si já está totalmente tratado, tá? Vou mostrar aqui para vocês o antes e depois de cada um deles. Aqui, ó, esse é o produto tratado e esse é o produto, né? A foto como veio para mim, a foto original, beleza? Ó, a diferença monstruosa, a gente consegue ver aí cada detalhezinho que a gente limpou, principalmente essa lateral aqui, a gente deu uma limpeza bruta aqui, ó, todos os pontinhos que a gente fez, todas as formas que a gente regulou ali para ficar numa forma interessante, beleza? Esse é o antes e depois dessa. Vamos lá para outra, essa aqui, o antes e depois. Antes, depois. Nós fizemos o que? A revelação, a gente revelou áreas de luz, tá? Usando duas imagens, como vocês viram nas aulas anteriores. Usando essas duas imagens aqui, ó, nós unimos as principais partes de cada uma delas e fizemos todo o tratamento de limpeza, tá? Todo o tratamento necessário para ela ficar exatamente assim. Tiramos algumas informações de texto, como aqui, essas informações laterais. Deixamos um pouco menos amassada, tá? Aqui, ó, você pode ver que principalmente nessa área aqui, a gente tinha grande volume de amassados, né? Amassados mais abruptos, mais duros. E a gente deu uma suavizada em todos esses amassados, tá? A gente refez uma parte dela aqui, né? Ó, a gente tinha essa ondulação aqui que estava me incomodando um pouco. A gente só refez essa parte, tá? Enfim, a gente fez todo um tratamento nela, uma pós-produção nessa imagem para que ela ficasse um pouco mais atraente, tá? Porque, sinceramente, as imagens vindas do Alisson, nosso parceiro aqui, realmente foram incríveis. Ele realmente tirou fotos maravilhosas e a gente só deu aquele tapa maroto para ficar pronta para uma manipulação, pronta para uma apresentação para um cliente ou para o público em geral, beleza? E aqui a mesma coisa, pessoal. Nós pegamos parte de duas imagens e revelamos as áreas mais claras, algumas áreas um pouco mais escurinhas, para a gente deixar exatamente na exposição de luz que a gente queria, tá? Que eu queria, na verdade. Então aqui é a original e aqui é a pós-produzida. Lembrando que essa parte aqui do rótulo a gente pegou do zero, tá? Recortamos, pegamos da foto que o Alisson tirou só do rótulo, genialmente deixando o buraco aqui do palito aqui num lugar estrategicamente ótimo para a gente recortar. Fiz o recorte, fiz o tratamento, encaixou perfeitamente na nossa imagem, beleza? Aqui são as layers aqui de help e de limpeza que a gente fez, tá? E agora, pessoal, essa aula especificamente a gente vai fazer um RAF. A gente vai fazer um RAF de todas as imagens que a gente tem para a gente fazer a manipulação de cada um desses produtos. A manipulação de cada um deles serão aulas separadas, porque cada um vai levar um tratamento diferente aí na hora de manipular. E não só por causa disso, porque senão vai ficar muito longa todas as aulas, porque uma manipulação dessa, dependendo da complexidade, eu já sei que essa aqui vai ficar bem complexa, porque eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, tá? As outras serão mais simples, eu sei, mas mesmo assim pode demorar bastante tempo, porque para a gente fazer toda a estruturação dessa imagem, a gente vai precisar realmente levar, né, dar atenção aí a pontos necessários que vocês vão ver tudo, né, de passo a passo aí certinho, sem ficar nenhuma dúvida, beleza?
Então essa aula aqui será uma aula de RAF, onde a gente vai pegar a nossa imagem e desenhar em cima dela uma ideia. O que que a gente quer, o que que eu quero transmitir com a minha manipulação em cada uma dessas imagens, beleza? Vamos lá. Bem, para fazer isso, eu vou fazer um pouco diferente do que habitualmente eu faço. Habitualmente eu faço esse RAF já no arquivo onde eu vou fazer a manipulação. Aqui eu vou fazer diferente porque eu ainda não recortei o produto, eu não vou recortar agora, eu vou fazer o recorte e todo o resto da manipulação em uma só aula, tá? Em uma aula. E aqui eu vou desenhar nessa mesma imagem, na própria imagem do produto, né? Numa layer, obviamente uma layer zerada aqui, uma layer limpa, tá? Vou desenhar aqui uma ideia que eu tenha para fazer, né? Essa manipulação. E depois que eu tiver feito esse desenho, quando eu for manipular, eu já vou ter a ideia na minha cabeça. Eu já vou saber basicamente o que eu vou fazer em cada um desses produtos e não vou precisar ficar recortando tudo aqui nessa própria imagem, porque o tamanho da imagem vai ser um tamanho específico para as 3 imagens, tá? Então, essa imagem aqui, esse tamanho aqui não será o tamanho da minha manipulação, tá? Aqui será só o RAF. Então vamos lá, aqui eu vou criar uma layer nova, uma layer do zero limpa, e vou colocar aqui ó, rascunho. O RAF é o rascunho, é onde você vai desenhar aqui basicamente o que você pensa para essa manipulação. E o que eu penso para essa manipulação, eu vou até desenhar de verde mais forte aqui. Aqui. Bem, o meu produto, primeiro que ele vai estar, né, sem esses pauzinhos aqui, então ele vai estar beleza? Ele vai estar caindo ou subindo, ele vai estar flutuando, beleza? Num fundo infinito, talvez. Eu não vou fazer manipulações com cenário atrás, tá bom? Com árvores e essas coisas. Chão é fundo infinito, tá? Porque eu quero realmente focar no produto, não quero desviar o meu foco disso. E todas essas manipulações que eu estou pensando vão seguir, obviamente, a mesma linha, porque faz parte é o mesmo produto, tá? Faz parte da mesma linha editorial, eu diria. Então aqui, ó, a gente já sabe que é o quê? A gente já sabe que é morango. Que a gente vai precisar do morango, a gente vai usar morango. Isso aqui, ao invés de rascunho, a gente pode criar um outro aqui para... Vou pôr aqui, ó, ideia. Porque eu gosto de escrever e observar algumas coisas, tá? Por exemplo, principal, eu posso pôr um asterisco aqui, talvez. Ou só escrever principal, tá? Um asteriscozinho aqui. E aí aqui eu gosto de vir aqui, ó, nos ingredientes, ó, cereais, aveia, de milho, polpa de morango, ó, polpa de morango, sementes. As sementes aqui, ó, linhaça, girassol, isso é importante, e gergelim. Legal. Aí essas paradas aqui, colágeno, essas coisas, a gente não precisa ligar para isso, porque isso aqui a gente não vai pegar um colágeno e colocar na manipulação, ok? Vamos lá, beleza. O que que eu penso? Eu penso em fazer de diferentes intensidades cada um dos produtos. Um produto mais robusto, que é como a caixa, eu penso em colocar menos elementos externos. Por quê? Porque na caixa eu tenho mais informação, a gente tem esse texto aqui que é grande e chama a atenção, de qualquer forma chama a atenção do espectador. A gente tem muita informação de texto aqui, a gente tem muita informação da própria embalagem e essa embalagem ela ocupa muito espaço na minha imagem. Essa imagem aqui, essa foto ocupa muito espaço na minha manipulação, no meu stage, né? na minha área. Então, ocupa muita área. Então, encher de coisa não é uma saída, tá? Nesse caso, como o produto é um pouco maior, mais robusto e ocupa mais espaço, eu vou colocar menos coisa fora, tá? E conforme ele vai diminuindo a sua ocupação na área da nossa manipulação, eu vou aumentando os elementos externos,
beleza? Aqui, e o que eu pensei? Eu pensei de uma coisa de dentro, de fora para dentro. Como assim de fora para dentro? Quanto mais fora, quanto mais distante do produto final, menos elemento, tá? E menos detalhes. Vou explicar para vocês. Para eu chegar no elemento final, que é o meu produto, a minha barrinha de cereal, que é essa aqui, para chegar nesse produto final, que é o produto que eu como, eu tenho uma embalagem, duas embalagens e aí sim eu tenho o produto final. Então essa embalagem aqui está mais distante do meu produto final. Então, como está mais distante do meu produto final, aqui eu penso que eu não vou entrar tanto nos ingredientes. Eu vou usar talvez o morango e talvez aveia. Aveia. Grãos de aveia, alguns grãozinhos de aveia. Poucos, porém, ali que eles estejam presentes na minha manipulação. Então, quanto mais dentro da embalagem, no próximo passo, eu já coloco morangos, aveia e outro cereal, talvez, tá? Ou algum outro grão, tá? E nessa aqui, eu quero focar muito nos grãos. Por que isso? Porque aqui eu estou na minha linha de pensamento, na minha linha de raciocínio, e pensem comigo, isso aqui não é uma aula que a gente vai fazer muita coisa no Photoshop, mas é uma linha de raciocínio, para você realmente entender como construir uma boa sequência de fotos, uma boa sequência para apresentar um produto para o seu cliente e para o público em geral, beleza? Tem que ter uma ideia, tem que ter um direcionamento e uma linha coerente de raciocínio, beleza? Por que eu vou colocar muito? A minha tendência é colocar muitos grãos aqui, fazer realmente uma explosão de grãos e morangos, talvez menos morango do que grãos, mais grão do que morango, mas também, claro, 1 ou 2 morangos ali, 3 moranguinhos caindo, ou pedacinhos de morango, enfim, pra gente fazer essa explosão de elementos, né, de produtos que o nosso cliente usou para fazer esse produto em si. Porque é esse movimento meu de usar menos produtos, um pouco mais e muito, é exatamente o elemento que os elementos que vão transmitir essa distância de uma embalagem do ponto inicial do produto até o ponto final do produto. A distância entre essa embalagem e esse produto final vai ser transmitida através dos elementos. Quanto mais você entra no produto, quanto mais você dá um passo adiante, mais perto da explosão de sabor você tá, mais perto da explosão de ingredientes você tá. Então, entenderam o raciocínio? Na minha cabeça, o raciocínio é uma caixa fechada, eu sei qual produto está ali dentro. Eu sei que o produto está ali dentro, mas ele ainda está protegido. Então, terão poucos, aqui eu já venho aqui no rascunho, talvez um morango encostando nele aqui. Eu posso até, para me guiar um pouco aqui, eu não vou usar as grids aqui agora, porque não será nessa tela, nesse tamanho, nesse formato que eu vou fazer. Na hora da minha manipulação eu vou usar as grids para deslocar os meus elementos com mais cuidado, com mais cautela, tá? E não necessariamente você precisa usar as grids para fazer isso, mas é um bom recurso para você ter um equilíbrio de composição, beleza? Então aqui eu sei que a minha ideia é usar menos elementos. Pronto, essa é a ideia inicial, usar menos elementos. Talvez eu pego outra cor aqui, ó. Talvez posso pegar aqui essa aqui. Talvez eu coloque um morango aqui. Pô, Fábio, mas eu não sei desenhar, cara. E como que faz, hein? Eu não tenho essa habilidade de desenhar, então não tem como eu fazer isso. Você não sabe desenhar, cara? Você que tá tendo a ideia. Então você faz assim, ó. Você sabe fazer uma bola. Não é possível que você não sabe fazer uma bola. Você sabe fazer uma bola. Você faz uma bola e põe aqui, ó. Morango. Pô, mas precisa disso mesmo, cara? Realmente é necessário fazer isso? Deixa eu te falar. Isso aqui não é obrigação sua fazer.
Você não precisa fazer um RAF, fazer uma ideia, ter essa ideia antes de manipular e tudo mais. Por que que eu falo que esse é o jeito certo de você começar uma produção séria de um produto, em uma apresentação que você vai mostrar para um cliente, talvez captar um cliente, ou só colocar no seu portfólio para apresentar para outras pessoas, ou outras pessoas virem e falar, cara, esse cara aí sabe fazer uma boa sequência, ele tem uma coerência na construção dele. Porque isso aqui vai fazer você ter a base que você precisa para começar a trabalhar, para começar a manipular. Se você não quiser fazer isso aqui, tudo bem, tudo bem. Você vai chegar na hora de manipular, se você tiver muita sorte todas as vezes, você vai fazer bons trabalhos. Só que nem sempre você vai ter a sorte de estar num dia bom, num dia, porra, produtivo, sabe, naquele dia inspirado. Nem sempre você vai estar assim. E isso aqui, num dia que você está pouco inspirado, é uma mão na roda. Porque se eu faço esse RAF e esse rascunho um dia anterior de começar, e no dia que eu vou começar eu tenho nada de inspiração, eu já venho aqui nesse rascunho e eu já sei exatamente o que fazer. Eu não preciso ter outra ideia, eu não preciso criar de novo. Já está criado, eu só preciso baixar os assets certos e colocar aqui. Então, é muito importante que antes de você fazer uma boa manipulação, um bom trabalho, um trabalho sério, você tenha pelo menos uma direção, você tenha uma noção do que fazer com os assets que você tem, com o produto que você tem. Beleza? Então, não pense que essa aula aqui é uma aulinha para encher linguiça. Eu não faço esse tipo de aula, tá? Se eu estou fazendo isso aqui, entenda, isso aqui é de suma importância para que você trabalhe como um profissional e para de fazer coisinhas amadoras igual todo mundo faz, o que é óbvio. Coloca uma coisa no meio e um monte de splash pro lado do vento. Pelo amor de Deus, comece a direcionar. Você pode usar splash pro lado do vento, você pode colocar folhinhas voando, só que com consciência. Não vai colocando só porque é bonito ou porque é legal. Vai colocando com consciência o que você vai fazer. Tem que estar dentro de um conceito, de uma ideia. E sempre que você for fazer uma apresentação de um ou mais elementos, de um ou mais produto, como esse caso aqui, que são 3 produtos, tenha coerência com a sua linha de raciocínio. Você não pode simplesmente fazer coisas completamente diferentes com o mesmo produto e apresentar para o cara, só para mostrar que você sabe trabalhar com splash, com folha, com galho, com areia, com tudo. Não. Você precisa de uma coerência. O cliente não quer saber se você sabe trabalhar com água e com terra. Ele quer saber o que você vai fazer com o produto dele. O que você vai fazer com a ideia, com o conceito do produto dele. Ok? Então, essa linha editorial é fundamental para que você faça uma apresentação bem feita dos seus produtos. Fechou? Então, vamos lá. Talvez eu coloque um morango aqui. Por que o morango aqui? Porque eu quero talvez apontando o morango com a pontinha dele aqui, ó, apontando para a marca. Talvez chegando próximo à marca, eu não quero colocar ele em cima do 0 aqui, tá vendo que tem um 0 aqui? Talvez eu coloque ele aqui, ó, um pouco mais aqui, chegando aqui na marca. E um mais aqui. Talvez um aqui. Porque aqui, aí é o seguinte, eu posso colocar ele aqui, tá? Para não ficar um equilíbrio, para não ficar tão pesado para a direita, eu posso colocar talvez esse aqui de cima, opa, aqui, apontando para a marca de fato, né? Não para o nome do produto, mas para a marca em si, beleza? Pode ser que seja a saída, beleza, já defini aqui. E o outro, eu posso muito bem colocar aqui, ó. Colocar aqui. Por que aqui? Porque essa informação chama muita atenção, porque é muito texto, é muito grande, tá? Eu quero chamar a atenção para o texto ou para o produto em si? Ou eu quero chamar a atenção para um elemento que vai dar sabor, vai ser satisfatório de ver? Se eu não colocar nada aqui, essa área aqui, consequentemente, fatalmente, vai chamar a atenção, porque ela está muito presente, ela está muito de cara para o seu cliente. Ela vai chamar a atenção. Então, é melhor que você use os artifícios que você tem para chamar a atenção para essa área aqui, usando elementos que compõem o produto.
Entendeu? Então, quando você percebe, quando você olha uma embalagem, você precisa entender o que chama a atenção nela. E aqui é óbvio que essa parte chama muita atenção e essa parte, por causa dos textos e rede social e etc, também chama muita atenção. Essa aqui também, tá? Por causa do nome do produto e etc. Tá? Então você tem que dar uma atenção para essas áreas e usar seus artifícios, usar a sua malícia para quando a pessoa bater o olho naquela área que realmente já chama atenção, ela não ter um monte de textinho pequeno, letra miúda para ela ficar meio confusa e tipo, nossa, que será que é? E é feito de quê? Eu não quero que a pessoa leia os ingredientes aqui agora. Eu quero que ela leia quando ela pegar para comprar no mercado. Entendeu? Então aqui eu posso colocar também um morango aqui facilmente, tá? Não quero tampar essa área aqui, porque essa área aqui é uma informação maior, então eles realmente querem que as pessoas leiam isso aqui. De fato, tem aqui uma explicação do produto, etc. Enfim, mas não, o objetivo não é você deixar isso aqui para a pessoa ler isso aqui, tá? O seu objetivo é chamar a atenção para a marca do produto, talvez para o nome do produto e para o produto em si, para o que contém no produto. Nesse caso aqui, esses dois morangos aqui vão fazer o papel legal, tenho certeza. E aqui, obviamente, que eu posso colocar talvez, vou até colocar aqui na ideia, ó. Vou até vir aqui na ideia e colocar assim, ó, usar aveias. Talvez, tá? Por que talvez? Porque as aveias aqui, nesse caso, pode ser que elas sirvam só para encher uma linguiça e colocar elementos demais na nossa manipulação. Por exemplo, colocar umas aveiazinhas aqui, sabe? Caindo aqui e aqui outras aqui, talvez para tampar algumas informações que a gente não quer que as pessoas fiquem perdendo tempo lendo. Talvez seja interessante, tá? Realmente talvez seja interessante. Mas se a gente perceber que está enchendo linguiça demais, está colocando muita coisa, está chamando a atenção, essas aveias estão roubando a atenção da nossa imagem, a gente elimina isso, deixa só os moranguinhos e está tudo certo. Os moranguinhos já estão bons. Pô, Fábio, por que você não mete um splash aqui de água, o morango batendo? Tem nada a ver com água, gente. Tem nada a ver com água. Esquece splash, esquece, sabe, essas coisas que todo mundo faz o tempo inteiro. A gente está focado o que aqui? A gente está focado do jeito certo, nos ingredientes do produto, tá? Na leveza da parada, em chamar atenção para a área certa do produto, tá? Sem ficar usando coisa demais. Ah, eu vou fazer um negócio aqui pegando fogo sem fazer alarde, tá? A gente não quer fazer alarde, aqui a gente quer fazer uma coisa sutil que chame a atenção do jeito certo e a pessoa olha e fala, cara, isso aqui tá fino, tá elegante, isso aqui tá interessante, eu consigo ler todas as informações necessárias, eu consigo ver do que é feito o produto, então tá, ó, show de bola, beleza? Eu acho que isso aqui tá de ótimo tamanho e já dá para começar, beleza? Imagem 2, vamos aqui para essa segunda imagem, onde a gente também vai colocar aqui, ó, duas layers, uma de ideia e uma de rascunho. Beleza, na ideia aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a ideia que é verde, ó. Na ideia aqui, o que a gente vai fazer? A ideia é, a gente já tem uma ideia geral. Lembra, eu falei para vocês, usar menos elementos aqui, eu vou falar assim, ó, usar mais elementos que a primeira. Beleza, usar mais elementos que a primeira. Ponto final, é isso. Talvez aqui a gente já possa começar a reduzir os elementos, não em proporção, porque a gente já sabe que a gente vai usar mais elementos aqui, mas em tamanho, talvez em formato. O morango, que aqui vai ser inteiro, aqui já pode ser em rodela, entendeu? Já pode ser, tipo, a gente está descascando o produto, a gente está tirando o produto, a gente já tirou a primeira casca do produto, que é a caixa, a gente pegou o saquinho, então a gente coloca o morango já na metade, talvez o morango já partido na metade,
E no terceiro, a gente já pode colocar moranguinhos em rodela, tá? As rodelinhas de morango ou cubinhos de morango. Vamos ver qual que fica melhor ali, qual que se a gente acha uma imagem legal. Não necessariamente a gente não pode usar morangos inteiros aqui, mas a ideia é exatamente essa. O conceito é o quê? A gente está tirando a embalagem, a gente está abrindo a primeira embalagem, na segunda embalagem a gente já está mais refinado, a gente já está chegando perto do produto. Quando a gente tira do saquinho, a gente tem toda a explosão dos principais ingredientes que dá todo o sabor desse produto. Olha que linha legal, que linha de raciocínio legal que a gente pegou aqui agora. Então, vamos usar mais elementos que a primeira, tá? Aqui, ó, morangos pela metade ou cortados, beleza? Morangos cortados e mais grãos. E mais grãos, tá? Aqui a gente já pode usar aveia e pelo menos mais um grãozinho ali. A gente tem outros grãozinhos então de girassol, essas paradas que a gente consegue às vezes achar uns assets legais de explosão ou de vários grãozinhos e tudo mais que fica bem legal, beleza? Então aqui a gente já sabe disso. Bem, essa é a ideia. Vamos para o rascunho. No rascunho, eu já vou pegar aqui e vou fazer aqui, ó, uma representação, talvez. Aí aqui, ó, outro moranguinho. Partir talvez mais assim, ó, de perfil, tá? Uns pintinhas aqui. Aqui, beleza. Aí aqui, grãos. Grãos. Aqui provavelmente serão aveias, tá? E aí a gente pode fazer pontinhos assim, ó, pra gente entender que a gente vai colocar outros grãos aqui, tá? Novamente, você não precisa desenhar o grão, você não precisa ser um desenhista para fazer isso aqui, essa etapa do processo, tá? Você só precisa entender o que você quer fazer, tá? E aí, beleza. Tudo isso, né, caindo bonitinho, beleza? Nosso moranguinho aqui, talvez a gente pode usar mais de um morango, não precisa ser só 2 morangos, a gente pode talvez usar outros morangos aqui, ó, no lugar desses outros grãos aqui, a gente põe outro morango, enfim. Eu posso até anotar aqui, ó. Vou colocar aqui. Testar com mais morangos. Ok. Testar com mais morangos. Se der certo, mais morango, ótimo. Se não der certo, não tem problema, a gente usa esse aqui, tá? Esse aqui é o interior do primeiro morango, ou seja, ele está realmente partido no meio. Esse aqui é o moranguinho ali na lateral, talvez um pouquinho em perspectiva, talvez a gente veja até um pouquinho dele aqui, ó, tá? Não tem problema também. A gente acha muita foto de morango legal na internet aí e usa isso aqui. Uma coisa que eu queria é realmente, talvez, vou pôr aqui outra layer aqui e pôr aqui, ó, movimento. E aí, sempre que você tiver uma ideia, na hora que você estiver fazendo seu rascunho e você não quer rabiscar no rascunho, porque é uma ideia de movimento, por exemplo, como eu vou fazer aqui, você pode criar quantas layers você quiser. Isso aqui é um padrão é uma técnica que eu estou mostrando para vocês. Não é uma regra, não existe um padrão. Você fica livre para construir quantas layers você quiser para informações que você achar necessário. Nesse caso aqui, eu vou construir eu criei uma layer de movimento aqui. E na hora que você está fazendo isso aqui, você fala assim, cara, eu vou criar uma layer aqui de profundidade. E aí eu vou... Fica à vontade, isso aqui é uma técnica que você pode ir incrementando no seu processo do jeito que for melhor para você, beleza? Mas nesse de movimento aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Que é isso?
eu quero girar um pouco o produto. Só isso. Só isso que eu quero. Eu quero girar ele um pouco para deixar ele mais inclinado, tá? Se ficar bom girar ele para a direita, para esse movimento, para essa direção que eu desenhei aqui, ótimo. Se não der, eu giro para a esquerda. O ideal aqui, de verdade, seria girar para o outro lado. Por quê? Por causa da perspectiva dele, por causa da foto, da fotografia dele. Essa área está aparecendo mais. Então, essa área aqui ficaria talvez mais satisfatório se a gente virasse para cá, tá bom? Mas eu gosto dela inclinadinha para a direita. Eu realmente gosto dela mais inclinadinha aqui. Mas não tem problema, a gente vai testar os dois jeitos. Ó, vou até colocar aqui, ó. Testar para os dois lados. Beleza. Isso aqui é coisa minha, tá? Isso aqui é coisa minha. Essas anotações. Não quero fazer anotação, já sei. Eu já dei a dica, beleza? Mas isso aqui é coisa minha, eu acho que é super importante. Beleza? Vamos aqui para terceiro e último produto. Terceiro e último produto. Tá, terceiro e último produto eu já vou colocar aqui, ó. Três layers. Ideia. Movimento. Rascunho. Show de bola. A ideia é aquela ideia. O que eu pus aqui? Vamos ver aqui só para eu lembrar usar mais elementos que a primeira. Usar todos os elementos possíveis. Explosão. Explosão. Vai ser uma explosão e tudo? Não sei. É uma ideia. São ideias. Tá? Isso aqui é um brainstorm comigo mesmo. Beleza? Usar todos os elementos possíveis. Morangos em pedaços, tá? Muitos grãos. Show de bola, essa é a ideia. Movimento. No movimento eu já sei que esse aqui eu vou querer, nesse aqui eu vou querer virado, tá? Então eu vou inclinar ele assim, ó. Eu vou querer ele mais ou menos nessa perspectiva aqui, beleza? Não nessa, porque não tem essa parte aqui de baixo, mas aqui, ó. Beleza? Vou querer ele mais ou menos assim. Então, vou girar, e esse aqui eu tenho certeza que eu quero para esse girar para esquerda. Beleza. De leve. Tá. Movimento não tem muito o que falar, tá? Rascunho. Aqui é o seguinte, meus queridos. O rascunho aqui, eu vou fazer algo, talvez não fique tão claro. Por quê? Porque eu quero os moranguinhos aqui, ó. Aqui o morango é assim, por dentro, é a rodelinha, tá? Aí aqui, ó. Rodelinha, moranguinho, bonitinho, papapá. Se não tiver rodela, tiver cubinhos assim também, tá? Enfim, vou colocar os morangos em pedaços. Não achei o pedaço do jeito que eu desenhei, não tem problema. Eu vou procurar outro morango de outro jeito, tá? Então, pode ser, ó, assim, bonitinho. Aqui também tá um voluminho aqui, tá? E aqui, meus amigos, grão e grão, para todo lado. Grão. E aí, ó, os grãos
indo nessa direção, grãos, explosão, tá? Abrimos o produto e agora todos os sabores estão na nossa mão. Todos os sabores estão prontos para serem ingeridos, tá? Então aqui, ó, explosão de grãos aqui, grãos e grãos e grãos, tá? Eu tô colocando as setinhas pra gente, só para entender a direção, tá? Direção que a gente vai colocar todos os grãos. E esses grãos, veja bem, esses grãos não estão saindo do produto, tá? Eles estão voando, eles estão caindo, eles estão... A gente não vai fazer nada desgrudando do produto e saindo não, tá? O produto é esse, já tá limpinho, bonitinho, ele vai ficar assim, tá? Se a gente for fazer alguma modificação, vocês vão ver. Mas a ideia é ele ficar quietinho do jeito que ele tá e em volta dele ter essa explosão de grãos, tá? Se não for uma explosão saindo dele para fora, saindo dele não, né? Na direção dele como ponto de partida e para fora como ponto de destino, a gente coloca vários grãos na tela. Grãos caindo ou indo para a direção que ele está. Se ele está girando, grãos girando. Os grãos estarão na direção da nossa barrinha, tá? Então a ideia é essa, é colocar vários e vários elementos, vários grãos, vários moranguinhos, várias coisas que estão no nosso produto, tá? Como ingrediente na nossa composição, para a gente ter aí de fato e finalmente os produtos, os ingredientes que vão estar na boca do cliente, tá? Então, novamente recapitulando, o que a gente fez aqui foi basicamente uma ideia, uma pré-manipulação. Colocamos uma ideia, a ideia, criamos com base nas 3 imagens, tá? A imagem não, a ideia de uma apresentação de imagens deve ter uma coerência, deve ter uma ligação entre os pontos e essa ideia tem que partir, tem que ter uma linha de raciocínio interessante e que por dentro, de preferência, né, se você tivesse cuidado, melhor ainda igual a gente teve aqui, de preferência que toda essa linha de apresentação tenha um porquê, tá? Tenha realmente um objetivo. Igual a gente tá demonstrando aqui com essa ideia um cuidado muito interessante com os ingredientes naturais do produto, os ingredientes que foram feitos, usados para fazer o produto, com as embalagens do produto. Então, usar menos produto e o produto mais grosseiro, o morango inteiro e tudo mais, quando o produto ainda está inteiro. Quando a gente vai abrindo e tirando as embalagens, os produtos e as representações desses elementos do produto vão também ficando mais, vamos dizer assim, mais próximas ao que o cliente vai consumir. O morango vai ficando mais picadinho, vai aparecendo mais grãos na tela e no final tem todos os grãos e morangos ali pronto para você pegar e usar e usar o produto usar, né? Comer o produto, beleza? Então a ideia é essa, o conceito é esse e agora só nos resta partir para a execução dessa ideia. Vocês vão perceber o quão interessante é fazer uma manipulação sabendo o que você quer. É super interessante, é super produtivo e muito mais inteligente fazer dessa forma do que pegar um produto bonitão assim, colocar na tela em branco e imaginar e acabar às vezes fazendo o que todo mundo está fazendo aí sem um porquê, tá? As pessoas fazem o raso, o superficial, quando não pensam antes de fazer. A gente aqui está pensando com muito cuidado antes de fazer não só um produto, mas 3, com uma sequência lógica entre cada um deles. Fechou? Então, vamos para a próxima aula, mão na massa, Photoshop on e vamos nessa.